Opa, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast desse canal aqui. Eu não coloquei esse vídeo primeiramente, ou esse podcast lá no canal Mania de Cantor, porque a vibe é diferente lá, a galera consome conteúdo de forma diferente. Mas aqui você vai consumir um programa onde você vai estar ali no seu dia a dia, ouvindo um papo de quem gosta de falar de canto, de quem gosta de falar de música, de uma maneira que você consiga se sentir à vontade para fazer o que você quiser enquanto você está ouvindo. Então a ideia desse podcast aqui é que você tenha um programinha de rádio, entre aspas, onde vai estar falando dos assuntos que você gosta. E eu vou estar dando minha opinião sobre alguns assuntos, vou estar falando sobre algumas questões que eu penso, da forma que eu penso, sem filtro, sem a capa de professor, somente o Will ali falando sobre o que ele pensa. Então, esse aqui é o primeiro episódio, e se você gosta de podcast, se você acha massa esse conteúdo, já se inscreve aí, deixa o gostei também nesse vídeo, tá bom? Só lembrando que esse episódio também vai estar disponível no Spotify. Então, se você quiser ouvir, depois só ouvir no Spotify, só clicar lá e procurar com o link que eu vou deixar aqui na descrição, e aí você vai ouvir, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar. O que, na verdade, eu nunca vou pensar meio que em tema, a maioria das vezes, para fazer esse podcast aqui. Mas hoje eu pude pensar em um tema que me fez ficar matutando sobre isso, raciocinando sobre isso por um tempo. A pergunta é: o que está acontecendo com essa geração nova de cantores? E quando eu falo geração nova de cantores, não estou falando de quem já está na fama lá, quem está ganhando seus mils aí para fazer show e tudo mais. Eu estou falando mais das pessoas que querem aprender a cantar. Antigamente, aprender a cantar estava muito atrelado a fazer sucesso. Tipo, eu quero fazer sucesso, eu quero aparecer na mídia, eu quero ser famoso, eu tenho um sonho. E aí tinha um problema em relação a isso. E do outro lado também a gente tinha as pessoas que simplesmente não pensavam em cantar por hobby. Já hoje em dia a gente vê muito acontecendo isso de pessoas que querem cantar mais por hobby em si. E é aí onde a gente começa a perceber que. E aí o resultado que a gente tem disso tudo é dois mundos agora. O mundo antigo, onde as pessoas simplesmente queriam cantar para fazer sucesso, sonhavam com a tão famosa fama, né? E hoje em dia a gente tem uma galera que parece que quer cantar mais por hobby, ou nem se interessa tanto por hobby, ou até pensa que a fama é algo assim surreal, de fazer sucesso, é algo longe, que ninguém consegue mais fazer isso como era antigamente, ou como tinha possibilidade antigamente. Mas a grande verdade é que isso não é assim. Até porque antes, quando tinham pessoas mais ali lutando pelo sonho, querendo fazer acontecer, era muito mais difícil que hoje em dia. Hoje em dia você cria um vídeo, um cover fazendo alguma música assim, você posta na internet, você consegue atingir no mínimo 100 pessoas, 200 pessoas, que seja 50 pessoas, mas são 50 pessoas que você não conhece a maioria das vezes, que estão ali ouvindo você cantar. E a gente entra num segundo ponto que parece que a percepção de números hoje em dia, com o que a gente vê na internet, também mudou. Suponhamos que há um tempo atrás, tá? Eu vou falar quando eu era mais novo, quando eu era pequeno. Se você tivesse uma música ou um cantor de rua, assim, um cantor que está começando sua carreira, se ele soubesse que a música dele foi ouvida por, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, 500 pessoas, nossa, era a alegria daquele cantor falar: caramba, 500 pessoas me ouviram, nossa, é muita gente me ouvindo, muita gente já me conhece, a pessoa se sentia até famosa ali. Só que hoje em dia, se você põe um vídeo na internet e só deu 500 views, a grande maioria esmagadora acha que aquilo não fez sucesso, que tipo, nossa, quase ninguém tá me ouvindo. Cara, são 500 pessoas, 500 pessoas. E aí, a gente encontra uma geração onde, hoje em dia, por ser mais fácil falar de música, cantar, postar vídeo na internet, as pessoas parecem que tem sei lá, tem uma certa crença de que isso não é tão fácil assim mais, que fazer sucesso não é mais assim, e acaba que todo mundo vai meio que se escondendo, canta bem, mas se esconde, tem uma música boa, mas nunca lança, tem talento, mas nunca grava, tem algumas questões a melhorar, mas nunca faz aula de canto. E eu pensando e viajando nessas coisas, eu comecei a analisar, falar: "Cara, o que de verdade importa para quem quer cantar em si? Será que é ficar buscando fama, buscando reconhecimento? Na minha opinião, não. Eu acho que a fama é consequência de um trabalho bem feito. Essa é a minha opinião. Mas se a pessoa também não tiver um propósito pelo qual ela está fazendo aquilo, a tendência é que ela desista, que ela largue de mão ou que seja algo bem fogo de palha, bem passageiro assim.
E quando eu falo um propósito, não é tipo assim: "Ah, você tem que ser famoso, você tem que buscar isso, o dinheiro, essas coisas", não. É um propósito que seja: "Cara, eu quero que cantar ou a música seja um momento de terapia para mim, onde eu vou estar ali relaxado, curtindo, com meu violão, com meu instrumento, seja qual for, e vou estar curtindo, vai ser meu momento de terapia". Ou que seja, sei lá, para eu cantar na igreja com um grupo de louvor, com a minha banda, com seja lá o que eu faço na igreja, ou para eu cantar na noite, cantar em barzinho, conseguir tirar uma grana, fazer o que eu gosto. Tem que ter um objetivo. Na verdade, tudo na vida tem que ter um objetivo, porque se você não tem, a tendência é que você desista, a tendência é que a primeira dificuldade que apareça, você desista. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês terem ideia, o tanto que foi louco a minha jornada como cantor e professor de canto e músico em si. Ou seja, não tinha nada para ser músico, não tinha nada para estar fazendo isso hoje em dia. Então, pegue sua pipoca que lá vem história. Então, eu comecei a me interessar por música, eu tinha acho que uns 13 anos, por aí. Meu pai, ele tocava na igreja, tocava guitarra na igreja. Ele sempre foi um tocador, assim, bom, mas nunca foi aquele tocador de: "Nossa, que tocador extraordinário", mas ele era muito bom de ouvido. Ele tirava muita música de ouvido, nunca sabia cifra nenhuma, ele nem sabia a maioria do nome das notas, mas ele tirava muito de ouvido. E eu me interessei por aquilo ali, porque meu pai é a única pessoa da família, assim, ou uma das únicas, que se interessava por música, que tocava. O restante da família ninguém se interessa, assim, a não ser meus irmãos hoje em dia, que toca guitarra e tudo mais, tem um irmão que toca guitarra. E aí, eu comecei nesse desejo de: "Cara, eu quero tocar violão também". Só que aí eu não tinha violão e muito menos condição para comprar um violão na época, mas eu tinha 2,50 guardado, exatamente 2,50. E eu tinha uma banquinha perto da minha casa, onde eu morava tinha uma banquinha. Aí eu vi lá essa banca de revista lá, eu vi lá uma revistinha de cifras. Falei: "Caraca, velho, olha que violão massa nessa capa, cifras", eu não sei nem o que que é cifras, mas é 2,50, eu tenho 2,50, eu vou comprar essa revistinha. Olha pra você ver, 2,50 na carteira, uma revistinha de cifras, desencadeou toda a minha carreira de músico e posteriormente de professor de canto, cantor em si. E aí eu comprei essa revistinha, fui pra casa, sem violão, sem nada, fui folhear a revistinha, né, comecei a folhear e olhando, falando: "Caramba, velho, que será que é isso? Que será que é esse 3 2 aqui, esse tanto de linha? Cara, isso tá parecendo o braço do violão, deve ser o braço do violão". Meu pai também não sabia ler cifras, então ele não podia nem me ajudar. E aí eu fiquei, acho que uma semana ou 2 ali, só olhando aquela revista e tentando entender como é que funcionava aquilo. Cara, como é que é esse negócio de cifra? Será que é dessa forma que eu tô pensando? Até que eu simplesmente falei assim: "Cara, acho que eu já entendi a lógica, mas eu não tenho violão, preciso de um violão. Como é que eu vou fazer para usar a cifra ou pra tocar se eu não tenho violão?". E aí tinha um cara que morava perto da minha casa lá, que ele tinha um violãozinho velho surrado, violão até verde, era tonante o violão dele, eu lembro até a marca. E aí eu passando, aí passava, olhava ele tocando esse violão, aí voltava da padaria ele tocando esse violão, aí eu fiquei ali secando ele uns 3 dias. Até que eu tomei coragem e falei assim: "Pô, cara, eu tô querendo aprender a tocar, não tem como você me ensinar e tal, mas eu não tenho dinheiro pra pagar agora e tal". Ele: "Não, pô, eu te ensino, tem problema não. Ó, pega aqui o violão". Aí me deu uma aula, tipo assim, bem express, uma aula de 5 minutos. E o melhor que ele fez, eu de verdade não lembro o nome desse cara, mas eu sou eternamente grato a ele por eu estar fazendo o que eu gosto hoje em dia. O melhor que ele fez foi o seguinte, ele falou: "Cara, pega aqui o violão, eu sei que você mora nessa casa aqui da frente, pega o violão, leva pra tua casa pra você treinar, não tem problema não". Aí aquilo ali pra mim foi tipo uma explosão de mente. Eu falei: "Caramba, alguém me emprestou um violão. Agora eu vou conseguir testar nessa revistinha de cifras tudo o que eu estava teorizando ali, achando que era". E foi o que eu fiz. Comecei a pegar e ver lá o dedo na linha. Cara, eu acho que essas linhas aqui são as cordas, mas começa de baixo pra cima ou de cima pra baixo. E aí, eu testando, eu colocava os dedos mais ou menos na posição, tocava, o som saía aquele som meio mastigado assim, né, tocava e o som saía estranho. Eu tentava outra postura, aí quando o som saía bonito, que eu percebia que: "Ah, agora eu acho que achei, esse é o som, mas o que diabos é um C?". Eu não sabia nada de cifra, né, o que diabos é um C? Eu não sei o que que é esse C, o que que é D, e essa letrinha em cima desse trecho da música deve ser que é para eu tocar essa nota em cima dessa música, dessa parte da música. E aí meu pai chegou do trabalho e eu mostrei para ele, falei: "Pai, que é isso aqui?". Ele: "Ah, isso aí é um dó". Ele não sabia ler cifra, mas o nome das notas ele sabia. "Isso aí é um dó". Aí eu mostrei: "E essa aqui?". "É um sol". "E essa aqui?". "Isso aqui é um lá menor". Aí eu:
caramba, velho, que louco isso. Só olhando as cifras eu comecei a aprender. Já pra gente não ficar aqui nessa história um tempão só falando como eu aprendi a tocar violão, eu fui treinando, pegando as notas, entendendo como é que é a batida. Resumindo, eu aprendi a tocar violão sozinho. E levou muito tempo, obviamente. Eu me orgulho de ser autodidata, muita coisa eu aprendi sozinho na minha vida, mas eu entendi que se você quer chegar ao seu resultado muito mais rápido, você precisa de alguém que já chegou lá para te ajudar. Isso é fato. Então, tocando ali, eu passei, sei lá, uns 2 anos só tocando, nem pensava em cantar nem nada, até que eu comprei minha primeira guitarra, o meu primeiro violão, quando eu devolvi esse violão pro cara, eu tinha um sonzinho daqueles toca-fita e CD antigo, parado na minha casa e tinha um cara no móveis usado que tinha um violão pendurado lá. Eu falei: "Cara, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de comprar um violão aqui, minha família também muito menos. Então, o que que eu faço? Vou pegar esse sonzinho que na verdade nem era meu, era da minha mãe, agora que eu lembrei. Eu chorei, choraminguei no pé dela pra ela me dar esse sonzinho. Eu peguei esse som e troquei nesse violão com esse cara. E esse cara falou: eu troco, mas eu quero R$ 50 de volta. Aí eu tinha R$ 50? Não. Foi minha mãe que, nas correrias delas, me ajudou com R$ 50 para eu dar para esse cara de volta no violão. Resumindo, tive meu primeiro violão. Nossa, foi maravilhoso. Eu quase que eu dormia com esse violão. Dormia com o violão, acordava com o violão, ia comer com o violão. E aí eu comecei minha carreira como músico. Minha carreira, assim, de aprender a tocar e tudo mais. Tive minha primeira guitarra, tive minha primeira banda, depois eu aprendi a tocar contrabaixo nessa banda que eu tive, e depois eu comecei a tocar bateria, e aí tocando bateria eu pude aprender um pouco de outro instrumento, depois eu me aventurei em teclado e eu fui avançando. A última coisa que eu pensei em fazer foi cantar, porque, de verdade, minha voz era muito feia, e eu era muito desafinado. Eu não tinha aptidão nenhuma para cantar. Tem muito professor de canto que fala isso para vender curso, né? Tipo, eu não tinha nenhuma aptidão musical e agora eu tenho aptidão e não sei o quê, porque eu estudei. Eu de verdade não tinha, eu era totalmente desafinado assim. Você olhava e você falava, nossa, que voz feia. Tem mães que falam assim, nossa, parabéns, meu filho, você tá evoluindo tanto. A minha mãe falava assim, menino, cala essa boca com essa voz feia. Você tem ideia do nível. E isso fez com que eu meio que ficasse assim, acho que eu não vou cantar não. Até que eu comecei a arriscar, já sabia tocar, já sabia criar umas melodias, comecei a ficar cantando ali, tirar uma música ou outra, e tinha muita dificuldade, obviamente, né? Porque o ato de cantar em si não é só você, eu vou aprender a cantar sozinho, você até pode e consegue resultado. Porém, é aquilo que eu falei, nem todo mundo consegue, e se você quer mais resultado de forma mais rápida, você precisa de alguém te guiando. Ou então que eu falei, cara, não dá pra eu ficar cantando mais desse jeito esquisito, eu vou ter que aprender. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler apostilas, que na época acho que nem tinha acesso à internet, não lembro de verdade. Mas comecei a ler apostilas, comecei a buscar formas de aprender a cantar, ouvir músicas. E eu lembro que a primeira voz que eu me apaixonei, assim, quando eu me interessei por isso, foi do Guilherme de Sá, do Rosa de Saron. Eu ouvia a voz do Guilherme de Sá a primeira vez, eu falei, cara, que timbre massa, que voz massa, eu queria cantar desse jeito. Então foi minha primeira referência ali real. Qual foi o resultado disso? Eu aprendi a cantar tudo no berro, porque o Guilherme de Sá cantava na época, acho que até hoje ele canta, meio que no berro, né, as coisas. Então, não tô dizendo que ele não tem técnica, tá? Mas que ele canta com muito volume, é muita projeção e tudo mais. E eu aprendi aquilo, eu via aquilo ali nos vídeos, nos negócios e falava: caramba, olha a pressão que ele coloca, olha o gritão que ele dá, a careta que ele faz, eu tenho que fazer isso também. E aí onde está o maior engano de quem quer aprender a cantar por imitação, entre aspas. A pessoa vê a caretana que a pessoa está fazendo, mas pensa que aquilo ali significa que ela está botando força. E a grande maioria das vezes não é. Porque a pessoa faz a careta, mas ela está muito perto do microfone, ou seja, ela não está gritando. Ela apenas está fazendo uma, sei lá, caras e bocas e abrindo espaço de projeção, alguma coisa do tipo. E aí, foi minha primeira referência. E eu comecei a treinar, 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 aprender muita coisa sozinho, assim, levava cajadada por estar errando, ficava rouco, tentava fazer drive na story e errava e ficava rouco. E aí, até que eu fui de no curso da Escola de Música de Brasília, esses cursos assim que tem lá. E aí eu falei, pô, vou entrar nessa parada. E comecei. Aí tinha uma professora lá chamada Diana, acho que é Diana Carvalho, não lembro o nome dela. Eu sou péssimo para lembrar o nome das coisas e das pessoas. E aí eu comecei a fazer. E ela queria que eu cantasse na época a música. Como é que era a música? Enfim, era a música que o Oficina G3 tinha gravado. Eu acho que ela é do YouTube, eu não lembro a música. Mas era muito difícil essa música. Essa professora, a didática dela
era boa, mas ela era muito voice coach, aquela pessoa que chega assim e fala: "Faz isso, é assim, tenta aí", entendeu? Ela não era o professor do passo a passo de: "Olha, primeiro faça isso, para depois isso, e aí você chega no seu resultado". E lá eu pude aprender, mas eu pude aprender muita coisa, porque a gente tinha que cantar na frente de todo mundo, ela ia fazendo as correções na frente de todo mundo. Isso agregou muito, foi quando eu comecei a entender sobre alguns termos técnicos, ressonâncias e tudo mais. E eu fui falando: "Caraca, que massa". Nessa época eu já estava na minha primeira banda, que chamava Satélite 7, é uma banda gospel, onde eu tive a oportunidade de tocar em vários lugares de Brasília, toquei até em Goiânia também. E era muito massa eu fazer showzinho, assim, em igrejas, em palco, já toquei aqui na minha cidade num show para mais de 1000 pessoas, então era muito legal, porque eu escrevia as músicas e os caras quando ouviram eu cantando a primeira vez, me chamaram pra banda, era uma banda que já tinha um tempinho na estrada, os caras já tudo mais velho que eu não ouvi na época, acho que eu tinha 18 anos, e eles me chamaram pra tocar para cantar na banda, e eu achei o máximo. E eu trouxe minhas músicas, inclusive uma música que tá no canal chamada Passos no Escuro, essa música é da época dessa época antiga ainda, da Satélite 7, que eu tinha escrito pra banda e tudo mais, entre outras que eu ainda não gravei. E a gente tocava, era muito legal, muito bacana, chegou até a gravar uma música, e a gente foi tocar em rádio, tocar em um monte de lugar, e eu achava muito legal. Só que aí eu, nesse meio de cantar, eu comecei a me interessar muito por entender as coisas a fundo, para facilitar a minha vida. Eu não pensava em ser professor de canto em si, eu queria facilitar a minha vida, porque eu falava, cara, isso aqui que eu tô conseguindo fazer tá meio que na gambiarra. Tipo, eu faço algumas coisas para chegar no resultado, mas eu não sei o que, que eu tô fazendo. Então eu preciso entender melhor sobre isso. E foi aí que eu resolvi estudar muito a fundo para ser professor de canto. Eu não sou professor de canto formado em nenhum lugar, até porque eu acredito que isso dá autoridade para a pessoa de papel, mas não significa que ela é um excelente profissional. Minha opinião sobre isso. Acredito que quando você faz um bom trabalho, quando você é um bom profissional, o seu resultado é o resultado dos seus alunos, é o resultado do que você mostra na internet, enfim. E aí eu decidi estudar para professor de canto, decidi estudar muito mesmo, ir atrás de metodologias. A primeira metodologia que eu conheci assim foi Speech Level Singing do Seth Riggs, e eu gostava muito de ler aquilo. Eu procurei várias metodologias, vídeos na internet. Como eu falo inglês, eu via coisas em inglês também. E aí eu fui começando a mapear tudo que era ensinado de técnica vocal, até que eu comecei a chegar no resultado de falar assim, cara, eu acho que eu já consigo criar uma forma de eu ensinar essas paradas, não ficar repetindo o que eh, os outros fazem, o que os outros estão ensinando aí. E aí foi que eu comecei a flertar com montar minhas metodologias, minhas formas de ensinar. E os frutos que eu colhi disso foi, tipo, de imediato. As pessoas, quando pegavam aula comigo, de imediato falavam: Nossa, você descomplicou tudo, agora sim eu estou entendendo, tá muito mais fácil. E isso era muito prazeroso para mim, eu ficava muito feliz ao ouvir isso. E de verdade foi quando eu me realizei. Mas antes de eu começar a dar aula de canto em si, eu já estava estudando tudo mais. Eu trabalhava de auxiliar administrativo em um lugar e eu não estava feliz com aquilo, obviamente, que eu queria dar aula. Eu falei: "Eu quero ser professor, cara, eu estou estudando tanto e eu acho que eu já consigo ser professor". Foi quando eu liguei numa escola, na verdade eu liguei em algumas escolas de músicas daqui de onde eu moro, de Brasília, e eu perguntando: "Vocês estão precisando de professor de canto?". "Não, não estamos não". "Vocês estão precisando?". "Não, não". "Estamos, estamos sim. Tem como você vir aqui amanhã para uma entrevista?". Eu já regalei o olho, falei: "Caramba, velho, nunca dei aula assim na vida para em escola e tudo mais, já vou para uma entrevista, será que eu estou preparado?". Resumindo, eu fui para essa entrevista, fiz a entrevista, a dona de lá, a Ruth, me perguntou um monte de coisas, eu fui respondendo, até que ela conseguiu, na verdade eu não consegui a vaga. Eu lembro que o ex-marido dela na época, Alex, me falou bem assim: "Will, é o seguinte, eu já tenho outro professor aí que é certeza que ele vai ficar, ele é muito mais experiente e tal, já deu aula há muito tempo, você vai ser a primeira vez que você vai dar aula em escola", porque eu falei a verdade, eu não menti. E a vaga meio que já tá para ele. Aí ele falou bem assim: "Mas se for da vontade de Deus para você ficar aqui e começar a sua carreira como professor de canto, essa vaga vai ser sua. Eu vou te ligar no sábado e te dar uma resposta, se for da vontade de Deus vai ser sua". Falei: "Pô, legal, bacana, amém". E aí eu fui para minha casa e tal, deu sábado, ele não me ligou, falei: "Ai, segunda-feira já vou ter que voltar para ser auxiliar administrativo, uma coisa que eu odiava". Trabalhar de segunda a sexta em escritório, nunca foi para mim. E aí,
Dá na segunda-feira, ele me liga: "Will, o cara lá desistiu, que não sei o quê, a vaga é sua". Nossa senhora. Eu não pensei 2 vezes, eu chamei meu chefe, falei: "Olha, é isso, eu vou dar aula, não sei o quê, a partir dessa semana eu não venho mais. Beijos, abraços e não me liga". E eu saí, comecei a dar aula. Cara, foi a época que eu mais dei aula na minha vida. Eu dava aula, assim, às vezes de 8 da manhã até 10 da noite, segunda a sexta, e sábado ainda dava aula, às vezes até 1 hora da tarde. E eu tinha tanta paixão, tanto tesão em fazer aquilo ali, que eu não via a hora passar. Outra coisa boa dessa escola foi que lá eu conheci minha esposa, ela estudava lá canto, e ela se tornou minha aluna, e a gente começou a se conhecer, conversar e tal, começamos a namorar, depois nos casamos, e ali foi o start inicial para eu, de fato, começar a minha carreira como professor de canto. Depois eu dei aula em várias outras escolas, Conservatório de Música e Artes de Brasília, dei aula na BSB Musical, dei aula para gente de todo lugar, até que eu montei minha própria escola, minha própria sala, e lá eu falei assim, cara, eu vou criar um canal para eu mostrar para as pessoas minha metodologia, a forma que eu ensino. E aí essas pessoas vão acabar vindo pegar aula comigo, consequentemente. E aí foi quando surgiu o canal Mania de Cantor, onde eu colocava vídeo de dicas de canto lá e tudo mais, e o canal foi crescendo aos poucos. Estourou de verdade quando eu comecei a fazer o quadro Desvendando a Voz, que a galera começou a pirar e vir muita gente, eu receber compartilhamento do vídeo na página oficial do Rosa de Saron, outras pessoas vindo me elogiar, pessoas entrando em contato para eu fazer análises de outras pessoas. Enfim, foi a época que eu mais produzi conteúdo e a época que eu mais vi resultados assim em relação à minha metodologia. E isso foi muito gratificante. E por que que eu tô falando tudo isso, contando minha história até chegar aqui mais ou menos no canal Mania de Cantor, que é onde provavelmente você me conheceu? Porque, como eu falei para vocês, na geração antiga, eu vou chamar de antiga mesmo eu não tendo tanto tempo de vida assim, tantos anos, na geração antiga, a gente tinha um projeto, uma meta para fazer as coisas e ia lá, metia as caras e fazia, tipo: "Cara, eu quero fazer isso", vai lá e faz, entendeu? E larga tudo se precisar, investe no som, estuda, faz acontecer para chegar no resultado. E hoje em dia eu vejo as pessoas encarando a música muito como um hobby, isso não é ruim, isso é bom, mas parece que as pessoas perderam a esperança de fato conseguir, como que eu posso dizer, realizar um sonho, se seja lá ser famoso, seja lá fazer o quê, a pessoa parece que perdeu isso quando você vê histórias, por exemplo, do Gustavo Lima. O cara já dormiu na rodoviária aqui de Brasília, tocava em boteco copo sujo, assim, pra ganhar uns trocados, às vezes cantar por um troco de comida. Aquele, como é que é o nome dele? Agora esqueci. Que é bombado lá do sertanejo, esqueci o nome dele. Também já morou por um tempo em um cabaré, porque ele não tinha onde morar, até conseguir chegar no resultado. Então eu uso mais os exemplos da galera do sertanejo, assim, que eles são pessoas que hoje em dia estão na mídia, estão na alta, ganhando dinheiro pra caramba, realizando um sonho, e geralmente a grande maioria são pessoas que estavam na pindaíba antes de ganhar fama, antes de fazer sucesso. E parece que as pessoas perderam a vontade, perderam o tesão de querer fazer isso também. Não sei se é por conta da vibe que a maioria hoje em dia tem de achar que as coisas são muito mais difíceis ou não sei. Mas eu fiquei viajando e pensando nisso e analisando um pouco da minha história e falando: "Cara, de verdade, não é fácil. Não é fácil". Eu acredito que quem consegue sucesso em qualquer área da vida, o primeiro passo é saber ou se tornar uma pessoa persistente. A persistência ela faz tudo acontecer, tudo. Seja lá qual for o seu sonho. Ah, eu quero ser o maior, sei lá, o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, se esse for o seu objetivo. Se você persistir, você vai conseguir. Mesma coisa de cantar. Agora, o que eu não acho legal, o que eu acho estranho, de verdade, é quando a pessoa quer se tornar o melhor cantor. Isso aí pra mim já tá muito mais voltado a ego do que a sonho. Porque quando você fala assim: "Eu quero ser o melhor cantor", a grande verdade é que você nunca vai se achar o melhor cantor. Sempre vão ter pessoas melhores que você e sempre você tá se auto-julgando. E por auto se julgar e por auto, se criticar, você vai entrar na vala de perfeccionismo onde você, enfim, vai acabar ali nunca realizando nada, porque você acha que nunca tá bom, que nunca chegou no resultado eficiente que você queria. Então, é muito louco isso. E se você quer ser o melhor cantor procurando essa vibe, eu acho um caminho meio perigoso. Não indicaria você fazer isso, porque a tendência é que o seu ego te afunde no futuro. Agora, se você quer fazer isso por sonho, por paixão, cara, o primeiro passo
É dar o primeiro passo, é estudar. Se você tem uma voz que não é bonita, que não é legal, estuda. Vai fazer uma aula de canto, vai procurar um professor que pode te ajudar nisso. E chega para o seu professor e fala os seus objetivos. Não é, professor, eu estou fazendo aula de canto porque eu acho minha voz feia. Ok, o professor vai te jogar num funil técnico ali, digamos assim, na automação de ensino técnico, onde você vai deixar sua voz mais bonita. Agora você fala, professor, eu tenho o sonho de ser cantor, eu quero cantar na noite, eu quero que você me prepare para isso. Aí ele vai, se for um bom professor, obviamente, vai te preparar para você o mais rápido possível na cara do seu sonho, na cara da execução do seu sonho ali. E, e se você tem esse objetivo, o primeiro passo é dar o primeiro passo, que é ver o que você precisa fazer. O segundo passo, anda, caminha, investe. Se precisar investir, você tem dinheiro para investir? Investe. Você vai quebrar a cara, muita gente vai falar para você desistir. Se eu fosse desistir, tantas vezes que eu já ouvi pessoas falando, para de mexer com esse negócio de música, isso não dá futuro, vai fazer um concurso público, vai estudar outra coisa, vai arrumar um emprego não sei de quê, você não quer nada com a vida, e blá blá blá. Se eu fosse desistir toda vez que eu já ouvi isso, provavelmente você não me conheceria agora, provavelmente você não estaria ouvindo esse podcast agora, e eu confesso que eu já cheguei a desistir. Tem gente que chama isso de ano sabático. Eu falo a real, eu desisti. Teve uma época que eu falei, cara, não quero. Eu já dava aula, já tinha minha escola, mas aí as coisas começaram a ficar difíceis. Eu falei, cara, não quero mais isso. Eu não consigo chegar no resultado financeiro que eu quero. Cabeça de moleque, né? Achando que a vida é só ganhar dinheiro. E eu não conseguia ver as coisas que eu já tinha conquistado. E aí eu passei um ano trabalhando de outras coisas, trabalhando em hotel, pra você ter ideia, como recepcionista bilíngue. A época que eu mais odiei na minha vida. E, passando esse tempo lá, eu não mexia com nada de música, não cantava, passei um ano sem cantar, mas sem cantar, tipo, mesmo, assim, sem cantar nem parabéns pra você. Até que eu comecei a voltar com o canal aos poucos e tal, que foi a época que inclusive que eu criei o quadro Desvendando a Voz. E aí, no meio desse quadro, o Mauro, eu já tinha feito uma aula com ele, Mauro Henrique, e ele me indicou para trabalhar numa escola lá e tal, ele gostou da minha metodologia, e o pessoal do curso dele percebeu que precisava de alguém para estar ali respondendo as dúvidas e dando suporte para os alunos, eles precisavam de um professor para isso. Foi aí que o Mauro me indicou, eu acabei indo lá para o canto na prática, trabalhando lá durante 2 anos e meio. Foi uma época muito incrível, onde eu aprendi muita coisa, tive contato com formas profissionais de, ou melhor, com formas de profissionalizar o meu sonho, o que eu gostava. Isso foi muito importante para mim. E hoje eu considero uma pessoa que estou no processo de realização ainda, mas uma coisa eu entendi, que a persistência é que me fez estar aqui. Eu não me considero uma pessoa bem-sucedida ao ponto de falar agora, eu já cheguei do ápice do que eu queria, ainda estou trilhando esse caminho, mas o ponto-chave que sempre me motiva, que sempre me deixa assim: "Cara, não desiste, vai nesse caminho, trilha isso aí", é a persistência de uma hora vai dar certo. E aí uma frase que eu adotei para minha vida não é se vai dar certo, é até dar certo. Eu vou fazer isso até dar certo. Enquanto não der certo, eu não paro. E quando der certo, eu vou falar: "É só o começo, vamos para o próximo passo". E eu acho que com todas as pessoas de sucesso hoje em dia no mundo, sempre trilharam esse mesmo caminho. Então, para você tem a música hoje em dia como um hobby, de forma externa, você fala assim: "Não, é só um hobby", mas lá o seu coração tá gritando assim: "Cara, eu quero viver disso, eu quero parar de trabalhar onde eu tô trabalhando para viver disso, para sei lá, enfim, cantar em barzinho, ter minha banda, fazer qualquer coisa". Se o seu coração tá gritando por isso, faça, faça. É melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que algo que você não fez. Porque quando você não faz a parada, você fica ali pensando a vida toda que: "Poxa, eu poderia ter feito, será como seria? Será que eu teria sucesso?". Isso é muito ruim, você viver com isso na cabeça. Então, esse é o meu conselho para você, faça, mas não faça na inconsequência, não larga tudo do dia para noite e faça na inconsequência. Esteja perto de pessoas que já trilharam o mesmo caminho que você quer trilhar, que já tiveram resultados que você quer ter, e essas pessoas vão te orientar qual o primeiro passo que você precisa dar, como que você faz isso. Por isso que eu gosto do meu formato de mentoria com os meus alunos, porque a gente tem contato muito direto ali, muito perto. E se você está pensando assim, pô, Will, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para começar. Cara, eu também não tinha, eu tinha 2,50 e comprei uma revistinha, entendeu? Eu tinha depois um sonzinho velho que eu troquei no meu primeiro violão. Você ter ideia, essas aulas da escola de música que eu paguei, eu tive que pegar cartão emprestado com um amigo meu e me virar dando aula depois, fazendo o que fosse para pagar as parcelas desse cartão dele.
porque eu queria fazer aquilo ali. Então, nem sempre na vida a gente vai ter o momento mais propício possível de, esse é o melhor momento para eu fazer isso. Não, às vezes a gente vai ter que tomar uma atitude, seja lá qual for. E não estou falando para você ser inconsequente, de meter o louco e fazer coisas que você acha que tem que fazer só porque você quer realizar seu sonho. Mas procura o mínimo viável para você começar. O que que é o mínimo viável? É aquilo que você pode começar com o que você tem, investir no que você pode. E ali você já dá o seu primeiro passo. Se você precisar aprender a cantar melhor, sem jabá nem nada, mas, poxa, quando eu criei o meu curso de canto, e é um curso express da base da voz, onde você aprende a base essencial para te preparar para aprender qualquer outra técnica depois. Quando eu criei isso, eu não pensei em ficar multimilionário, até porque eu vendo ele muito barato. Eu pensei mais no sentido de ser acessível para as pessoas. Porque assim como eu, tem muita gente que não tem condição de começar. E aí eu chego, pego o curso, coloco aulas lá de respiração, ressonância, fisiologia vocal, cuidados com a voz, aquecimento, crio plano de treino, pego o exercício MP3, coloco tudo dentro do curso e vendo isso por um preço irrisório que de fato não paga o curso, não paga nenhuma hora de aula comigo, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, com a bagagem que eu tenho. E aí eu coloco isso em campo para mostrar para as pessoas, falar, olha, cara, tem um jeito de você começar sem você precisar investir muito. Então para de desculpinha, para de às vezes olhar para o trabalho de uma pessoa e falar assim, nossa, R$ 27. Ou olha, tá fazendo um vídeo só para me vender curso. Caramba, a pessoa precisa viver de alguma coisa também, né? Não, não pense você que professores de canto que fazem vídeos na internet, que dão dicas na internet, que ele vive do seu like, que ele vive do seu comentário, do seu compartilhamento. Não, ou muito menos de monetização do YouTube, que não dá absolutamente nada. O professor, ele vive do trabalho dele. Então, a melhor forma de você ser grato por aquilo que ele está te ajudando, aquela forma que ele clareou sua mente do que você precisava para ter resultados ali, e se você gostou da metodologia do professor, a melhor forma de você agradecer isso é comprando o produto dele, comprando um curso dele, que você ajuda ele a continuar rentabilizando o trabalho dele, para cada vez ajudar mais pessoas, e você já tem uma forma de começar. Obviamente que existem pessoas que exploram isso, né? Tipo, tem um curso de canto que você vê que é vendido a não sei quantos R$ 1.000 e você vai olhar por dentro, o curso não vale nada disso, entendeu? Tem cursos também que é vendido muito barato e quando você olha por dentro você fala, caramba, vale muito mais do que isso que eu estou pagando. E aí é uma forma que eu encontrei de ajudar quem está começando, de ajudar pessoas que querem dar o pontapé inicial, que querem seguir o seu sonho, mas não tem muito para investir. Beleza? Então, esse foi o primeiro podcast que eu contei minha história aqui, lancei uma pergunta no ar de por que as pessoas hoje em dia parece que perderam, pelo menos é a minha percepção, posso estar totalmente errado, mas perderam a vontade de lutar pelo seu sonho, agarrar, correr atrás, e parecem que sempre olham quem está lá em cima e falam assim, caramba, é muito difícil hoje em dia chegar nesse resultado. Cara, imagine como era isso tipo nos anos 70, 80, até no começo dos anos 90, como que era difícil sem internet ali, sem esse acesso que a gente tem hoje em dia à internet. A pessoa tinha que gravar um CD, não era nem single, hoje em dia você lança um single na internet, uma música, vê se a galera tá gostando. Você tinha que gravar um CD, esse CD você tinha que sair distribuindo para as pessoas. Tem muita banda que eu já ouvi falar a história que a pessoa distribuía o CD para os outros na rua. Tipo, tinha o trabalho, tinha o gasto ali para distribuir para as pessoas tocarem por aí, até achar alguém, na época se falava muito de gravadoras, né? Alguém de uma gravadora que ia se interessar por aquele trabalho, chamar essa pessoa para para ela fazer sucesso. Foi assim, por exemplo, no caso dos Mamonas, eles tinham uma banda onde eles tinham um estilo meio que grunge assim, meio punk rock, e essa banda nunca dava muito retorno, assim, não fazia muito sucesso. Até que eles começaram a fazer música meio que de zoeira. Gravaram 2 músicas, que foi, eh, a Brasília Amarela lá e Robocop Gay. E aí essa demo chegou no filho do produtor que futuramente iria chamar eles para uma reunião, que achou legal e queria lançar aqueles caras com aquela proposta totalmente louca. Olha a chance disso acontecer para a grande massa naquele tempo lá, era mínima. Tipo, caramba, eu gravei 2 músicas, essas 2 músicas chegou no filho de um produtor, de uma gravadora, esse cara gostou, ouviu, viu o filho curtindo pra caramba com os amigos daquele, ele gostou, ligou pros caras pra aí então chamar eles pra fazer um trabalho. E pra você ter ideia que quando a oportunidade da nossa vida aparece, que a gente faz qualquer coisa pra agarrar ela,
eles tinham basicamente só essas 2 músicas. Então eles tiveram uma semana, obviamente que eles não falaram isso pro produtor, mas o produtor perguntou: "E aí, vocês têm outras músicas e tudo mais?" Eles falaram: "Tem, ixi, a gente tem várias músicas, tá tudo pronto." Mas eles não tinham nenhuma. Em uma semana eles produziram os maiores sucessos da banda, assim, tipo, é a chance da vida. Se a gente não fizer isso e fizer bem feito, a gente vai perder essa chance. Então você via o cara correndo atrás de um nível das coisas que ele queria fazer, que em uma época onde tudo era muito difícil acontecer. Já hoje em dia, cara, se você grava um cover na sua casa, aquela música lá do Trem Bala, eu esqueci o nome da cantora, mas Trem Bala, a mulher gravou ela com um violãozinho, alguém filmando e ela na sala da casa dela ali. A música estourou, fez a pessoa ser lançada como artista, e era um cover gravado, assim, em casa, com a câmera mais ou menos ali, e a qualidade de áudio não estava nem tão boa, e a pessoa estourou. E aí hoje em dia é muito mais fácil você ter isso do que era antigamente. E parece que as pessoas pararam de buscar isso. A galera quer mais é status, tipo, ah, eu vou fazer um cover aqui para ter likes, para ter curtidas, para ter comentários, para, sei lá, eu ter inscritos no meu canal do YouTube. Quando na verdade, o que você precisa é estar tá realizando seu sonho por meio daquilo. Se tem 2 pessoas assistindo, não é mais só você. Já saiu ali do seu interno, do seu sonho, do seu quarto, e mais 2 pessoas estão dando like, estão curtindo aquilo. Se tem 10, ótimo. Se tem 100, ótimo, melhor ainda. Se tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, perfeito. Mas o importante é você externar isso, porque o que é guardado, já pensou se os maiores cantores do mundo, todos os seus cantores que você admira, se eles tivessem guardado a vontade deles, guardado o sonho deles, guardado as músicas deles, hoje em dia eles não seriam conhecidos. Então, eu falo muito isso, dou muito essa dica para os meus alunos, e mostra o que você tem, mas mostra com responsabilidade. Não é pegar, ah, eu tô cantando feio desafinado e desse jeito que eu tô cantando feio desafinado eu vou jogar na internet. Não. Aprenda a cantar direitinho, investe no seu sonho, entrega algo bonito, porque junto com essa facilidade também veio muita cobrança, porque a gente vive numa geração hoje em dia que parece que fantasia a perfeição das coisas. Então tudo tem que ser, se tiver alguma coisa meio erradinha, a pessoa já, opa, isso tá feio, isso tá não sei o quê, já começa a criticar, né? E para você não cair no desespero ou como que eu posso dizer? No desânimo de alguém criticar, dar dislike ou qualquer coisa do tipo, faça a parada bem feito. Todos os cantores que você vê que fizeram sucesso, eles foram evoluindo à medida que foram brilhando o seu sonho, mas foram evoluindo. Eles não começaram totalmente feio, desafinado, cantando tudo errado, e depois fizeram sucesso. Não, eles investiram minimamente no sonho e aí trilharam o caminho. Então, essa é a mensagem que eu quero falar para você hoje. E se você gostou desse podcast, desse formato de podcast aqui, poxa, deixa o seu comentário aí, dá uma curtida. Eu quero fazer mais vídeos para esse canal, de uma forma que eu consiga fazer você estar ali fazendo qualquer coisa do dia e ouvindo eu falando sobre, enfim, sobre técnica vocal. Vou trazer convidados depois aqui para que a gente consiga trocar uma ideia. Eu vejo que não tem isso na internet, um canal, um podcast que fale sobre coisas de canto, que fale sobre coisas de música, que tá ali motivando a galera que tá nesse caminho. Então eu resolvi fazer esse podcast aqui, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte aí, compartilha, mostra para seus amigos e até o nosso próximo vídeo ou áudio, né? Não sei de onde você tá vendo isso, beleza? Valeu!